Olá amigos, tudo bem com vocês? Sou Marcelo Guirelli, editor de Tantos Carnavais. Hoje estou voltando com o quadro Desfiles Marcantes que Não Foram Campeões. É um quadro que começou lá no ano passado, já está então na sua quarta parte, né? Quarto episódio. Falamos da União da Ilha 89, falamos de Onde Canto Sabiá, né? Imperatriz 82. O último vídeo falamos sobre Salgueiro 91 e a sua fabulosa Rua do Ouvidor. Então vamos agora à ressurreição das coroas, reisado, reino, reinado. Enredo que levou a Portela ao vice-campeonato no Carnaval de 1983. Enredo dos carnavalescos Edmundo Braga e Paulino Espírito Santo, que estavam no segundo ano no comando artístico da escola. Bom, esse desfile é marcante por quê? Podem perguntar. Por vários fatores. Foi o último desfile da Clara Nunes, que estava no auge da sua carreira e viria, infelizmente, a nos deixar 2 meses depois. Porque foi um belo desfile mesmo, né? A Portela foi a primeira escola a causar assim, um impacto naquele ano, né? Foi a 8ª escola no Carnaval de 1983. Lembrando que naquela época o desfile acontecia em uma única noite, né? Uma única noite com 12 escolas. A Portela foi a 8ª. Deveria ter entrado por volta das 3 horas da madrugada, acabou entrando por volta das 5h15, naquele mágico horário do amanhecer, né? Que a Portela tantas vezes se deu bem nesse horário. É marcante também pela beleza da águia, né? A águia tornou-se uma das mais lembradas, uma das mais celebradas pelos portelenses e pelos amantes das escolas de samba. Uma águia com uma envergadura de quase 9 metros, batendo asas e coroada, né, em função do enredo. Um enredo até certo ponto simples, que tratava da presença das coroas nas diversas manifestações folclóricas brasileiras, né, tanto de origem europeia, origem negra, origem indígena, né, e também aí que eu acho que é interessante a sacada dos carnavalescos, que eles conseguiram transformar um tema aparentemente simples em um enredo, né? Porque o Edmundo ele coloca o reinado nativo no início do desfile, né? Aliás, com alas belíssimas, com um número de componentes incrível. Então esse reinado nativo antes da chegada dos portugueses, né? Porque para o Edmundo Braga os índios eram reis coroados com seus cocares. Uma coisa muito bonita, né? Então ele daí passa para o descobrimento e ele entra então com a presença negra, as coroas africanas, né? Lembrando que sempre que os reis africanos usavam adornos de penas, né? Em suas coroas. Daí uma razão também para as escolas emplumadas, né? Estarem se referindo a essa nobreza, né? Africana. É interessante observar isso. Ele entra daí na própria realeza, né, da chegada do Império, né, da chegada da família imperial, né, mostra um carro muito bonito com a carruagem da Marquesa dos Santos, né, com Dom Pedro I e a própria Marquesa ali, e vai passando até chegar nos reis do baralho, no rei Momo, nos reis populares, né, apresentados pelo rei Momo até, Pelé, Roberto Carlos, entre outros, e fecha o enredo com a tão falada Era de Aquários, que a gente está aguardando com ansiedade, né? Porque ele diz que os raios solares da Era de Aquários vão cair sobre a Terra formando uma coroa, dando início então ao reinado do amor. Olha que bonito. Esse reinado do amor a gente está esperando e torcendo para que chegue realmente logo. E o desfile ele é muito bonito, ele é feliz nas cores, né? Muito azul e branco, especialmente no início e também durante todo o desfile, né? Um pouco salpicado de dourado. As alegorias são muito bem feitas, são muito adequadas à época, né? Com os destaques da Portela sempre de primeira linha. As fantasias também são muito bonitas, embora tenha havido problemas, pelo menos em 3 alas com chapéus, que é uma coisa grave, já que o enredo era sobre coroas, né? Mas a Portela não chega a perder pontos não em fantasias. Outro problema que a Portela enfrenta é com o seu gigantismo. Ela anunciou 3.500 componentes, mas a impressão que eu tive é que ela passou com mais de 4.000 figuras. E assim como Salgueiro, que desfilou antes, ela foi a mais numerosa das escolas
nesse ano de 1983. E isso, imagine, para passar em 1h10 era complicado. Então a Portela, num dado momento, ela acelerou o passo visivelmente, prejudicando um pouco a sua evolução, a sua harmonia, algo que não aconteceu no ano anterior, quando ela foi corretíssima com o enredo Meu Brasil Brasileiro, do Viriato Ferreira, terminado então pelos carnavalescos Edmundo e Paulino. Bom, a Portela saiu deixando uma ótima impressão no público e também em boa parte da imprensa. Ela teve uma relação sempre de empolgação com o público, né? O público se empolgou bastante com a passagem da Portela, e ela saiu com reais chances de ser campeã, embora ainda faltassem 4 grandes escolas para passar. Império Serrano, campeão em 82, né? A Imperatriz Leopoldinense, bicampeã em 80 e 81, que estava também com o carnaval sempre muito esperado, muito bonito, do Arlindo Rodrigues. A Mocidade Independente, que vinha com Fernando Pinto mais uma vez, e o seu Como Era Verde Meu Xingu, e a Beija-Flor. O júri da Globo colocou a Portela em 4º lugar, atrás do Império Serrano, da Beija-Flor e da Imperatriz Leopoldinense. O júri da Globo era sempre meio exigente com a Portela, é verdade. Já o povão elegeu a Portela, o povão que votou lá na pesquisa do JB, em parceria com a TVS Rio e a Rádio Cidade, elegeu a Portela como a melhor escola. Na Rede Bandeirantes, Pamplona, Albino Pinheiro e Maria Augusta também davam reais chances da Portela ser a grande campeã do ano, ao lado do Império Serrano, para eles corretíssimo, né? Para mim é o desfile mais correto de 83, é o do Império Serrano, e da Mocidade Independente, que foi a escola que recebeu inclusive o estandarte de ouro de comunicação com o público. Embora para mim a Mocidade tenha cometido vários erros, mas é um desfile em termos de criatividade e de empolgação, sem dúvida nenhuma, arrebatador. Bom, aí veio a apuração, e a apuração torna esse desfile da Portela ainda mais marcante, porque na apuração aconteceram coisas incríveis, especialmente, vamos chegar lá, vamos falar do jurado Messias Neiva. Antes, porém, eu quero dizer que a apuração foi realizada no pavilhão de São Cristóvão, e nessa época a apuração ela era realizada na quinta-feira de manhã. Ela deveria começar às 9 horas, mas acabou começando por volta das 10, porque o Castor de Andrade convocou uma reunião com os presidentes das escolas às 9, e ele propunha, não sei porquê, temendo talvez alguma coisa, ele propunha que não se abrisse os envelopes. Ele queria consagrar as 12 escolas campeãs e solicitava que 4 escolas do acesso, né, naquela época chamado de Grupo 1B, subissem, então formassem um grande desfile em 84, com 16 escolas, 8 no domingo e 8 na segunda-feira. Então vejam que essa ideia de dividir os dias, né, de desfile não foi originado em 84, já em 83 o Castor de Andrade tinha pensado nisso. A ideia não foi aceita, enfim, os envelopes foram abertos, felizmente, né, porque eu acho que tem que ter uma campeã. E, a partir da abertura dos envelopes, logo no terceiro quesito, o Império Serrano, a Portela e a Beija-Flor já apareciam como as favoritas. Elas já meio que dispararam ali na frente, e já no quarto, quinto quesito, era visível a torcida do Castor de Andrade, por exemplo, pela Portela, porque a Mocidade já não tinha chance de ser campeã, ela já caiu lá para quinto e depois para sexto lugar. Então o Castor aparecia ali vibrando com as notas 10 da Portela ao lado do Carlinhos Maracanã. Mas aí chegou o oitavo quesito, alegorias e adereços, e apareceu lá o nosso glorioso Messias Neiva, um artista plástico que já tinha alguma importância no cenário das artes, né? Ele já havia participado de salões de arte em várias cidades, em várias capitais. Não era um artista plástico qualquer, não. Ele já tinha a sua importância no cenário nacional. E ele, como se sabe, só deu 10 para a última escola, que foi a Beija-Flor, e deu uma porção de notas 5, 6, 7 e um 8 para a Imperatriz Leopoldinense, que foi a melhor escola em termos de alegorias,
talvez o Império Serrano ali, próximo a ela, né? E para Portela, imagine, ele deu 6, nota 6 para Portela, que tirou a Portela, que estava um ponto à frente, a da Beija-Flor e do Império Serrano, jogou a Portela para o segundo lugar, empatado com o Império, e a Beija-Flor, então, com a nota 10, dispara na frente, com 3 pontos à frente. Faltando 2 quesitos para o final, vocês imaginem a confusão que isso causou. O Carlinhos Maracanã, presidente da escola, né, da Portela, dizia que não queria encontrar com esse jurado Messias Neiva de jeito nenhum, porque senão ia quebrar a cara dele. Chamou de vigarista, de safado, de ladrão, daquele jeito do Carlinhos Maracanã. E os outros presidentes também meio que protestaram, tal. Mas a confusão maior da apuração se deu quando as notas do quesito mestre-sala e porta-bandeira, na sequência, foram lidas. Porque houve uma troca de notas entre Salgueiro e Mangueira. Aí o presidente da Mangueira, o Djalma Arruda, que desde o pré-carnaval já estava inclusive ameaçando não desfilar, porque achava que havia uma perseguição contra a Mangueira e tal, que até gerou uma discussão interessante ali com Albino Pinheiro na hora do desfile da Unidos da Tijuca, deu uma confusão na cabine da Band ali por causa dessa discussão. O Albino dizia, imagina essa Mangueira não vai desfilar por causa de um presidente, de jeito nenhum. Mas isso é uma discussão, é uma coisa para a gente falar em outra ocasião. Bom, e com essas trocas de notas então entre Salgueiro e Mangueira, o Djalma Arruda então não se aguentou, subiu ao palanque e tentou rasgar as notas e o mapa de apuração, e foi acompanhado de outros dirigentes da Mangueira, o Carlinhos Doria, enfim, deu um quiprocó danado. A polícia teve que intervir, e só assim é que a apuração teve a sua sequência. Aí faltava só mais um quesito conjunto, que determinou então o desempate entre a Portela e o Império Serrano. O Império Serrano tirou uma injusta nota 9 e a Portela tirou 10, então a Portela ficou isolada na segunda posição, enquanto a Beija-Flor comemorou o seu campeonato. Os integrantes da escola saíram comemorando muito, direto para Nilópolis, né? E lá, ao meio-dia, foi uma festa danada, o Joãozinho 30 carregado nos braços do povo, e aquela coisa, ei, 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 Joãozinho é nosso rei. Enfim, Nilópolis parou para celebrar o título de 1983 com a sua grande constelação das Estrelas Negras. O que eu acho disso tudo? Bom, eu acho um absurdo as notas do Messias Neiva. Acho a Beija-Flor muito bonita em 83, mas ela não tinha alegorias nota 10 naquele ano, no meu entender. Como já disse, acho as melhores alegorias do ano as da Imperatriz Leopoldinense, seguidas de perto pelo Império Serrano. Aí depois sim, a Portela, a Mocidade Independente, a União da Ilha, que tinha alegorias muito bonitas, e aí a Beija-Flor. Poderia tirar a mesma nota até da Portela, talvez, mas eu acho a Portela melhor em alegorias do que a Beija-Flor. Mais variada, enfim. Foi um ano um pouco preguiçoso em termos de criatividade do João, embora o carnaval tenha sido bastante bonito. Então, essa polêmica toda acaba ainda deixando esse desfile da Portela ainda mais marcante, né? Porque ela esteve muito próxima do campeonato. No desfile das campeãs, no sábado de carnaval, participaram então os blocos de enredo campeões, mais as escolas que subiram do grupo 1B, Império da Tijuca e Unidos de São Carlos, e a Portela, vice-campeã, e a Beija-Flor. Juntaram-se à Portela, nesse desfile das campeãs, presidentes de outras agremiações em protesto contra o resultado e em solidariedade ao Carlinhos Maracanã. A Portela desfilou durante 2 horas nesse sábado das campeãs e fez uma festa na Marquês de Sapucaí. Já de manhã, a Beija-Flor entrou na avenida sob vaias, mas com o Joãozinho 30 comandando ali a comissão de frente, o carro abria alas, essas vaias aos poucos foram virando aplausos, e o público também fez a festa com a escola de Nilópolis, que terminou seu desfile ali por volta das 7h30, 8 horas da manhã. Certo? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre Portela 83, sobre o Carnaval de 83, né? Acho que falei um pouquinho de tudo. Só lembrando do samba, que muita gente critica o samba da Portela de 83,
Eu gosto do samba, aliás, como eu gosto dos sambas em geral de 83, não tem nenhum samba que me desagrade profundamente, não. Acho que o samba da Portela ele tem alguns problemas de letra, mas a melodia mostrou-se eficiente para o desfile, um samba que foi muito bem cantado na avenida. Um defeito que eu vejo no desfile da Portela, aliás, são dois. Até são defeitos que me fazem preferir o desfile do Império Serrano em relação à Portela. A Portela teve problemas, acho que eu já até disse rapidamente anteriormente, com pelo menos 3 alas na questão de chapéu. E enredo que fala de coroa não pode ter problema com chapéu, não é verdade? Não pode vir gente sem chapéu. E também pelo gigantismo, né? Quase aí 4 mil componentes, a escola em dado momento teve que acelerar um pouco o passo, quebrando um pouco a sua harmonia, a sua evolução, algo que não aconteceu com o Império. Mas é um grande desfile e poderia ter sido campeão tranquilamente. E não foi por causa da nota do nosso querido Messias Neiva. Tá bom? Muito obrigado pela assistência de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.